Paz do Senhor, irmãos. Que culto maravilhoso, né? Nós poderíamos continuar aqui louvando, exaltando o nome do Senhor, porque quando formos para o céu, é isso que vai acontecer. Nós só louvaremos eternamente, porque a palavra, ela não vai mais existir, porque nós vamos estar com a palavra. Jesus é a palavra. Então, mas hoje nós precisamos de aprender dele, aprender da palavra, né? Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então precisamos da palavra, né? Mas um dia vai ser só louvor, né? Glória ao nome do Senhor. Meus amados, eu quero falar sobre mudanças que acontecem na vida do crente, mudanças que às vezes são boas e mudanças que às vezes são más, mudanças que às vezes nós temos que adquiri-las e mudanças que nós não podemos adquiri-las. Vamos ver, mas primeiro vamos lá no Antigo Testamento ver sobre as pessoas, né, que tiveram grandes mudanças nas suas vidas. Mas leiamos o texto de Hebreus capítulo 12, 27. Ainda uma vez denota a remoção das coisas que podem ser abaladas, como coisas criadas, para que as que não podem ser abaladas possam permanecer. Resumindo o texto lido, a remoção das coisas que podem ser abaladas, para que as que não podem ser abaladas possam permanecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra nos nossos corações nessa noite e usa-me, Senhor, como esse vaso de barro, mais um vaso na tua presença, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós vemos grandes mudanças na vida dos nossos antepassados. Começando lá no eterno passado, Noé, certamente ele vivia uma vida de cultivar a terra, porque a nação de Israel era eminentemente agrícola. Hoje não, hoje uma das maiores tecnologias do mundo inteiro está em Israel. Israel é um estado pequeniníssimo, mas a maior aviação do mundo é de Israel. A melhor aviação do mundo pertence a Israel. Então, para vocês verem que eles avançaram grandemente em tecnologia. Mas, antigamente, era uma nação eminentemente agrícola. E nós vemos Noé tendo uma mudança radical na sua vida. Então é sobre mudanças que nós estaremos falando. Que mudança é essa na vida de Noé? Deus chega para ele e faz: Noé, faz uma arca. Uma arca para abrigar pessoas, para abrigar animais. E deu lá as medidas para Noé, e Noé começou a fabricar uma arca. E as pessoas passavam e perguntavam: o que é isso que você está fazendo? Uma arca, né? E você venha para entrar dentro dessa arca, porque haverá um dilúvio e vai cobrir toda a terra. Então a Bíblia não diz, mas certamente as pessoas zombavam dele. A Bíblia não diz, mas certamente as pessoas diziam: esse velho está caduco, né? Fazer uma arca, sendo que não chove. Não havia chuva, irmãos. A Bíblia diz que um vapor, né, regava a terra, mas não havia chuva. E Noé fazendo um barco, um grande barco ali no seco, né? Então, sabe, às vezes aquilo que Deus manda que nós façamos é estranho às pessoas.
mesmo porque nós andamos na contramão do mundo, né? O mundo está indo numa direção e nós noutra. Então, aquilo que nós fazemos é loucura para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, não se sinta envergonhado, não se sinta menosprezado se alguém zombar de você, porque sempre foi assim. Eu me lembro quando eu era menino, né, as pessoas me chamavam de aleluia, e minha mãe disse que ela foi consultar, lá em Procrane tinha um médico muito famoso dessa região, como era o Dr. Manuel em Resplendor, tinha um médico muito famoso, e ela foi, né, ela e meu pai foram e me levaram, e eu, assentado no meio da cozinha, da pensão onde eles estavam, eu gritava, aleluia, aleluia. As pessoas disseram, vocês são do aleluia? Eu já denunciava meus pais naquela época. Então, veja bem, a gente sempre, e eu sempre fui, irmãos, na minha infância, na minha adolescência, muito criticado por ser crente. Muito criticado. Aí na minha juventude já não achava que era crítica, né? Mas, aliás, uma pessoa, uma colega de escola, né? Ela gritava onde estivesse, né? Na hora do recreio, ela olhava assim, me via, ei, pastorzinho! Eu adolescente. Eu nunca podia saber que ela estava profetizando na minha vida, né? Mas estava, né? Pois a Bíblia diz que Deus, né, fez com que uma mula falasse com um homem, né? Quanto mais uma pessoa humana, né? Uma pessoa humana é bom, né? Quanto mais uma pessoa, né? É claro que Deus usa, né? Deus não usou lá os reis, né, da antiguidade, que eram maus, né? Como Nabucodonosor, como Dario, não usou aqueles reis, né? Como não usou o próprio faraó, né? Para fazer com que o povo de Israel ficasse, né? E endurecia o coração de faraó. Deus fazia isso, então Deus usou, então Deus usa, né? Então certamente aquelas pessoas criticavam Noé, a Bíblia não diz, mas certamente sim, né? Abraão, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, faz uma mudança radical na sua vida, Abraão. Que mudança, Senhor? Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, onde você vive comodamente, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha como as coisas de Deus, irmãos, eu quero que você pense nisso, como que as coisas de Deus, às vezes é um pouco loucas mesmo. Abraão acomodado, certamente, né, tinha bens, claro, né? Agora vai para uma terra que ele não sabia que terra é essa, sem direção, né? Então, é assim que Deus faz. Mas lá na frente Deus fala com Sara, Sara, você vai ter um bebê. Sara com 90 anos, sempre foi estéril, desde a sua vida toda, né? Mas da sua mocidade, era estéril, sempre foi estéril. E agora com 90 anos, o que ela fez? Ela riu, simplesmente riu. Como pode? Então, irmãos, Deus, Ele tem os seus caminhos. Não importa a dificuldade que você se você mesmo coloca em razão das dificuldades que você está passando. Não importa o quão grande você acha que são essas dificuldades, Deus age. Deus age. Então, no momento certo, Deus vai agir em seu favor. E aconteceu com Sara, né? Aos 90 anos de idade, tem um bebê, né? Abraão, Deus chega para Abraão, antes desse bebê nascer, né? Antes de Sara engravidar, Abraão, você vai ter, de você, Abraão, vai surgir uma grande nação, né? Você olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas, né? Vê se você pode contar a areia do mar, né? Pois é, de você vai descender uma grande nação, Abraão.
E Abraão fala assim: ah, Senhor, faz o seguinte, usa aí o meu servo Eliezer, né? Então, irmãos, está vendo como que as pessoas acham as coisas impossíveis, como nós achamos as coisas impossíveis, mas para Deus não há impossibilidade. Mudanças na vida desses homens, mudanças radicais. Aí Abraão tem um filho, tá, jovenzinho, já. Então Deus fala: Abraão, vai lá e oferece esse filho em holocausto. Abraão certamente, mas puxa vida, eu passei tantos anos sem ter filho, Deus prometeu que na minha velhice teria um filho, tive um filho, agora o próprio Deus pede que ofereça, né? Mas Abraão não titubeou, irmãos. Ele pegou o filho e foi oferecer lá no monte, né? E quando ele ia matar o seu próprio filho, porque ele cria, diz as escrituras, que ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo depois de morto, o Isaac, né? E veja bem, a gente não vê história de ressurreição até então. Como que Abraão poderia crer que seu filho poderia se ressuscitar? Irmãos, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que nós adquirimos fé? Isso que você está fazendo nessa noite, ouvindo. A fé vem pelo e ouvir de quê? Da palavra de Deus. É o que estamos fazendo nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, e Deus acrescentando-nos a fé. José do Egito. José, né, filho de Jacó, né, vivia muito bem com seus pais, né, não muito bem com seus irmãos, porque seus irmãos tinham ciúmes dele, a ponto de um determinado dia esses irmãos vendê-lo, né? Mentiu para o pai dizendo que com a fera havia pego José, havia comido José, né? Mas vendeu para o Egito, né? Os amalequitas, não, quem levou José? Ismaelitas, muito obrigado. Os ismaelitas levaram José, compraram dos seus irmãos, né? Escravo. Como que José podia pensar naquilo, irmãos, né? Agora ser escravo. Mas Deus tem os seus caminhos. Deus estava enxergando lá na frente. Às vezes algo de ruim está acontecendo com você, mas Deus está enxergando atrás daquela montanha. Você enxerga até onde, né? Até aquela parede ali você enxerga, mas depois da parede você não enxerga. Mas Deus não é assim. Então José, apesar de talvez, né, não estar entendendo nada, mas ele foi fiel, foi obediente, né? É isso, irmãos. Precisamos ser fiéis, precisamos ser obedientes à palavra, precisamos, né, servir a Deus com mais qualidade. Então José, né, vai para o Egito. E o que acontece lá, né? Vou não contando toda a história para não ficar muito comprido, né? José acaba sendo a segunda pessoa do Egito. Primeiro Faraó e depois José. E aí Deus faz vir na terra uma grande fome. Em todo o mundo da época havia fome. Então, aí os irmãos de José têm que sair lá de Canaã e ir lá no Egito para comprar víveres alimentícios, né? Então, resultado, os 70 da família de José vão tudo para o Egito de mudança. Aí você pode perguntar, os próprios irmãos de José poderiam perguntar ao pai: mas Senhor, não foi aqui que o Senhor, pai, não foi aqui que o seu avô Abraão teve de Deus a promessa que nós estaríamos? Não é nesse lugar? Sim, meu filho, mas meus filhos, sim, mas tem hora que nós precisamos dar um passo atrás.
Meus queridos, um dia eu ouvi de um pastor uma coisa que eu achei interessantíssima, porque ele parecia um retrocesso, mas não era. Ele falou a seguinte frase: o meu carro tem marcha a ré. Então, às vezes, nós precisamos de dar um passo atrás. Às vezes, nós precisamos de retroceder em alguma coisa para que nós avancemos mais. Então, parecia um retrocesso quando os 70 da família de José, da família de Jacó, foram para o Egito. Mas um historiador muito famoso disse que lá em Canaã, aquelas 70 pessoas, era impossível de tornar uma nação, porque os povos vizinhos, próximos à família de Jacó, brigavam muito, guerreavam muito. Era impossível que Jacó se tornasse uma nação ali. Então, o que Deus preparou? Preparou justamente o Egito, né? E levou o pessoal dele, de Jacó, lá para o Egito, e foram muito bem tratados. Tanto é que eles cresceram muitíssimo, viraram uma grande nação, 2 milhões de pessoas, né? Mas o que aconteceu? José morreu, como todo mundo morre, né? E aí o que aconteceu? Veio um rei, um faraó, que não conheceu a José, e começou a maltratar o povo. Mas isso também Deus falou com Abraão, lá quando prometeu que ele seria uma grande nação. Deus disse assim: olha, você vai crescer muitíssimo, a sua descendência vai crescer muitíssimo, mas vocês ficarão 400 anos em uma terra estranha. Então, queridos, o que Deus falou com Abraão lá? Por que, Abraão, vocês ficarão esse tempo todo fora? Porque a medida dos amorreus ainda não está cheia. Veja bem, Deus queria tirar aquelas nações de lá, mas disse que a medida deles ainda não está cheia. Veja, aqui está uma medida. A medida dos amorreus ainda não estava completa, ou seja, Deus ainda não podia tratar com eles. Nós também temos uma medida, não para completar para a ira de Deus, não, para completar, para sermos abençoados. Há uma medida, e essa medida que está diante do trono de Deus, ela é acrescentada, ela é cheia através das nossas orações. Meus queridos, nós estamos orando aqui pela manhã. Essa semana mesmo eu faltei 2 vezes, necessário. Mas, sabe, precisamos de orar. Precisamos de conhecer a palavra e precisamos de orar. Porque senão a nossa medida ela vai ficar meio vazia, ou quem sabe meio cheia, ou quem sabe nada dentro da nossa medida. Então precisamos de orar para que a nossa taça diante de Deus se encha e Ele derrame sobre nós as suas bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Bem, irmãos, então foi assim. Deus falou que a medida, né, dos amorreus para a destruição deles ainda não estava completa. E passou esse tempo, né, e nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito, Deus tirou-os com mão forte, né? Não vamos também entrar em detalhes aqui, vamos só falar aqui a respeito um pouquinho da travessia do Mar Vermelho. Um dia um amigo meu, pastor Vanderlei, ele disse, eu não vi, ele me contando, disse que estava pregando em uma igreja e falou dessa bênção, né, desse milagre de Deus na vida do povo judeu, do povo de Israel, ao atravessar o Mar Vermelho, que Deus fez o mar fazer 2 montões dos lados e o povo passou a pé enxuto. Aí alguém levantou lá no meio da igreja e disse assim: mentira,
porque nessa época do ano há apenas uma lâmina d'água no rio, no Mar Vermelho. Há apenas uma lâmina d'água no Mar Vermelho. Por isso o povo de Israel não precisava de nenhum milagre para passar. Aí o pastor Vanderlei disse: então o milagre foi maior. Como foi maior? A pessoa em pé. Como foi maior? Porque como pode um exército inteiro, com os cavalos e cavaleiros, morrer numa lâmina d'água? Então, irmãos, sabe, as pessoas querem fazer descrer da palavra de Deus, mas não tem como. A palavra de Deus, Ele próprio vela por ela para cumprir. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ainda prosseguindo nas mudanças, né, Gideão, Deus fala para ele: ó, Gideão, você livra o meu povo aí desses amalequitas, né, que estão perturbando já há muitos anos o povo de Israel, né? Então aí Gideão: Senhor, mas logo a minha família é a menor, da menor tribo, que é Manassés, e a nossa família é a mais pobre, eu sou o mais pobre, como que o Senhor vai, né, querer me usar? Então Deus falou com Gideão que não, ele seria usado para libertar o povo de Israel das mãos dos amalequitas. Então Deus, aí Gideão faz um teste com Deus, né? O teste da lã que ele mandou colocar, que Gideão colocou lá fora, e veio o orvalho à noite e molhou toda a lã, mas só a lã, mas em volta não molhou. O teste que ele fez com Deus, e vice-versa. No dia seguinte, toda a lã estava seca e em volta estava molhada. Então, veja bem, aí Gideão disse: então tá ok, né? Se é assim, vamos lá. 32 mil pessoas para um exército de 135 mil soldados preparados. E volto a dizer, irmãos, era um povo agrícola. Tanto é que Gideão estava malhando trigo. E malhando trigo em que lugar? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Lugar de malhar trigo é num terreiro amplo, né? É num espaço muito amplo. E Gideão estava ali malhando trigo no lagar, escondido, onde se pisava as uvas. Era o lugar que ele estava malhando trigo. Por quê? Medo dos amalequitas, se precavendo contra os amalequitas que acabavam com a colheita de Israel. Então Deus desperta a Gideão para, com 32 mil pessoas, lutar contra aquele exército. Mas o próprio Deus diz: ô Gideão, é muita gente. Faz o seguinte, diz assim: os covardes voltem para casa. 32 mil pessoas voltaram, 22 mil pessoas ficaram 10 mil. Irmãos, olha a proporção. Olha a proporção. Eu não quero dizer que na igreja haverá uma proporção dessa de covardes. Não. Mesmo porque eu acho que esse texto não se aplica à igreja. Mas que vai ficar muita gente da igreja para trás, isso vai ficar. Não estou dizendo, preste atenção nisso, não estou dizendo que isso vai acontecer na primeira igreja batista de Conselheiro Pena. Em nome de Jesus, 100% da igreja batista de Conselheiro Pena vai subir para o céu. Amém? Mas trata-se da igreja do mundo inteiro. A igreja do mundo inteiro. Todas as igrejas, todas as denominações, vai formar uma igreja. E dessa igreja, muitos ficarão. Muitos ficarão. Então, queridos, mas eu volto a dizer, não acho que esse caso aqui específico de Gideão se trata da igreja, não.
Então 22 mil pessoas, 10 mil ficaram. Aí Deus fala, ainda é muita gente. Aí faz uma outra seleção, 300. De 32 mil fica 300, para lutar com um exército de 135 mil pessoas. O que se viu nessas 300 pessoas? Coragem, atenção. Aqueles homens que ao beber água no riacho, levava a mão à boca e não se dobrava, não ajoelharam no chão para beber água, descuidadamente. Então, irmãos, a gente vê aí que nós precisamos ser mais alertas, mais atentos, né? Crente não pode ser, as coisas são ruins, tá mesmo, né? Oh, que coisa, né? Não, crente não pode ser assim não. Crente tem que ter fogo nos ossos. Crente tem que ter coragem. Crente não pode ser, como diz o caso de um colega meu lá de trabalho, lá em Vitória. Ele disse, a gente chegava para ele de manhã cedo, ei Carlos, como é que vai, tudo bem? Ele respondia para a gente assim, lutando para perder de pouco. Que é isso, irmãos? Lutando para perder de pouco? Nós não lutamos para perder nunca. Nós lutamos para ganhar, né? E vamos ganhar, né? Lutando pela nossa salvação, como diz lá Judas, né? Aquele penúltimo livro da Bíblia, né? Judas dizendo, lutando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então precisamos de coragem, irmãos. Precisamos de sermos mais apegados à palavra, mais corajosos, mais disciplinados. Se tem uma coisa que aqueles 300 de Gideão eram, disciplinados. Nós precisamos, você quer ver uma coisa difícil de fazer se não tivermos disciplina? É ler a Bíblia conforme nós estamos lendo, 4 capítulos por dia, né? Média de 4 capítulos por dia. Se não tiver disciplina, não lê. Não lê. Não precisa dizer que lê, porque não lê. Tem que ter disciplina. Então precisamos ser disciplinados, queridos, né? Então, irmãos, veja bem, e nós não podemos deixar, né, como já falamos aqui, como Abraão, né, quando Deus falou para ele, Senhor, eu sou muito velho, né, usa lá o meu mordomo, né? Então, já sou muito velho. Deus falando com Jeremias, sou muito novo. Deus falando com Moisés, eu não falo bem, talvez seja gago, não sei, né? Talvez o problema de Moisés fosse gagueza. Mas, irmãos, cada um tem uma desculpa, e nós não podemos dar desculpas para com Deus, porque, irmãos queridos, as coisas estão cada dia piores, cada dia piores. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e a iniquidade está multiplicando muitíssimo, porque com as mudanças das coisas, né? Tanto é que a palavra de Deus diz que os tempos seriam abreviados. Por que o tempo vai ser abreviado? O dia não vai ter mais 24 horas, a semana não vai ter mais 7 dias, o mês não vai ter mais 30 dias, o ano não terá mais 365 dias, não, a contagem é a mesma. A questão da abreviação do tempo é que as coisas vão passar muito rápidas, as coisas vão acontecer muito rapidamente, estão acontecendo. Eu me lembro, irmãos, muito bem, eu era adolescente, e alguém disse para mim assim, já está em teste um aparelho telefônico, que você, ao falar, você vê o outro do outro lado, não importa onde ele estiver. Eu falei, para com isso, que você está passando mal? Não, e tem outra, vai ser a cores. Você está brincando? Eu falei, não, e tem mais uma, sem fio. Aí eu botei a mão na testa dele, você está com febre? Irmãos, mas era assim, irmãos, era assim, né? E hoje não é mais. Então, quer dizer, as coisas, elas andam muito rapidamente, né? Quantos dos nossos jovens, nossos adolescentes aqui, se a gente perguntar para eles se eles conhecem telégrafo, até adulto mesmo, nem sabe o que é isso. O que é isso, né? Se você perguntar para um jovem desse daqui, um adolescente,
Você conhece a máquina da datilografia? Falei, nunca vi na minha vida. Mas é isso, irmão, porque as coisas vão evoluindo, né? Agora, dentro dessa evolução, meus queridos, e lá em Daniel 12, diz que as ciências multiplicariam, né? Nós temos que nos colocar. Veja bem, a família hoje, para se criar família, está muito mais difícil. Porque as próprias escolas, em vez de ficar ensinando português, matemática, geografia, fica doutrinando os nossos filhos, os nossos netos. Então, sabe, está muito difícil. Mas, sabe, se nós nos apegarmos à palavra de Deus, se nós criarmos nossos filhos no conhecimento da palavra, conhecereis a verdade e a verdade libertará. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então precisamos conhecer as Escrituras. Como é que vamos conhecê-la? Estudando. Irmãos, as coisas se liquidificam com muita facilidade hoje em dia. O que é isso, pastor? Vimos aqui o pastor Lenilson falar, o pastor Marcos, né? Sobre essa questão, eles usaram outro termo, mas é isso, é liquidificação. O que é liquidificação, irmãos? Se você pegar aquela jarra, a água tomou a forma de jarra, mas se você colocar ela aqui dentro, ela toma a forma do copo. É uma forma totalmente diferente. E é isso que acontece com os costumes, é isso que acontece com os bons costumes que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós. Liquidificaram, ou seja, tomaram uma forma diferente. Era daquela forma e tomaram essa forma. Por quê? Liquidificou. Se você pegar um pedaço de bolo quadrado e colocar dentro do copo, ele vai continuar um pedaço de bolo quadrado. Mas a água não, a água toma a forma que você colocar. Então é isso que se diz quando liquidifica, né? E está sendo liquidificado, meus queridos, a honestidade, o conhecimento da palavra de Deus está sendo liquidificado, né? Nós ficamos estarrecidos quando vimos que um pastor disse que o carnaval era coisa de Deus, era coisa do Rio de Janeiro, e que não se podia falar contra o carnaval. Meus irmãos, pelo amor de Deus, parece que a gente não ia viver para ver essas coisas, mas estão acontecendo, né? Estão liquidificando, irmãos, cada dia, né? O conhecimento da palavra de Deus, né? A honra, né? Aquilo que era imoral, hoje não é imoral mais. E ai da gente se falar contra. Pelo amor de Deus, onde nós vamos chegar, meus queridos? Então a igreja precisa, né, tomar uma posição diante de Deus e guardar, né, desde o nosso aprendizado antigo, guardar essas coisas nos nossos corações, para nós não afrouxarmos, né? Nós não mudarmos as estacas, nós não mudarmos a divisa. Há uma divisa entre a igreja e o mundo, nós não podemos empurrar essa divisa para lá. E Paulo fala nisso em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, dizendo que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmãos? É isso que você está fazendo aqui essa noite. Às vezes você estava cansado do trabalho, mas veio para cá. Às vezes não teve nem como chegar em casa, né, para tomar um banho, né, para vir para cá. É isso que é um sacrifício vivo, agradável a Deus. É isso, meus queridos, né? Aí Paulo manda que nós apresentemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o nosso culto inteligente,
O crente é inteligente, meus queridos. O crente é inteligente. Então por isso nós servimos a Deus com a nossa inteligência, né? E não vos conformeis o quê? Com esse mundo. Não tome a forma, não liquidifique, não mude a forma, não siga as mesmas formas do mundo. Meus queridos, Isaías capítulo 5:20 diz: ai dos que ao mal falam que é bem, ai daqueles que dizem que o bem é mal, ai daqueles que dizem que as trevas são luz, ai daqueles que dizem que as luzes são trevas, ai daqueles que dizem que o doce é amargo, ai daqueles que dizem que o amargo é doce. Irmãos, nós não estamos vivendo isso por acaso? Estamos vivendo, né? Segundo Timóteo 3:3 diz: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aleluia. Estamos aprendendo, irmãos, cada dia aprendendo. E aprendendo o quê? Servir melhor ao nosso Deus. Então, queridos, que o nosso aprendizado seja constante, né? Constante. Porque nós, conforme Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, para nós estarmos aptos para o reino de Deus, nós não podemos olhar para trás. E essas coisas que têm acontecido é olhar para trás. Vivermos o que o mundo vive é olhar para trás. Então essas mudanças que o mundo tem operado, elas não servem para nós. Nós precisamos manter o nosso compromisso com o nosso Deus, manter a nossa fidelidade com o nosso Deus, né? Então, queridos, em razão disso é que eu digo que há uma igreja dentro da igreja. Eu repito para vocês, não é a nossa igreja, é a igreja do mundo, de todo o universo. Existe uma igreja dentro da igreja. Então que nós sejamos essa noiva ataviada, essa noiva sem ruga, sem manchas, né? Que o noivo está prestes a buscar. A parábola das 10 virgens nos fala de 5 virgens prudentes e 5 loucas. Por acaso as 5 loucas está se referindo ao mundo? Não, o mundo não é virgem não, irmãos. Virgem é a igreja. Então são 5 loucos e 5 prudentes. As 5 prudentes mantiveram as suas lâmpadas acesas, tendo azeite. Mas as 5 loucas não tinham azeite. Aí corre para pedir as prudentes azeite. Não, nós não podemos te dar azeite, porque senão vai faltar para nós e para vocês também. É igual quando você viaja de avião, né? Quando você viaja de avião, na hora que o avião sai, eles dão um aviso para você: ó, você aqui dentro, se faltar oxigênio, vai cair máscara aí, você pega, mas põe primeiro em você, depois você põe na criança, no idoso que está do seu lado, né? Já faz medo na gente na partida, né? Então quer dizer, primeiro você coloca o oxigênio em você, porque senão vai desmaiar você e vai desmaiar o seu companheiro de viagem, né? Ou quem sabe morrer por falta de oxigênio, né? Então, queridos, nós temos o nosso azeite e não tem como dividi-lo com ninguém. Quem quiser tem que busca. Nós temos o nosso próprio azeite e nós mantemos o nível desse azeite dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o nosso nível de azeite, que o azeite trata-se do Espírito Santo, trata-se da unção, que a unção sobre você permaneça e cada dia mais, em nome de Jesus. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. Pai querido, e essas mudanças das quais nós falamos nessa noite, Senhor, que nós tenhamos cuidado, ó Deus, de examinar nas Escrituras, pois a Tua palavra diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna.
e são elas que de mim testificam. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso cuidado com a sua palavra, que o nosso aprendizado seja cada dia maior, e que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Deus querido, em nome de Jesus, aperfeiçoa a tua igreja, Senhor. Pai querido, o avivamento no qual o pastor Lenilson falou aqui no início, que atinja todos nós, que comece por mim, Senhor, em nome de Jesus. Aviva-nos no meio dos séculos, aviva-nos no meio dos anos, Senhor, em nome de Jesus, e que estejamos preparados para o retorno do teu Filho Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Sê, pois, com a tua igreja, dá-nos tua graça, dá-nos firmeza, dá-nos coragem para enfrentar o adversário de nossas almas. Assim nós oramos e te agradecemos no precioso e santo nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a breve volta de Jesus, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém de novo? Amém. O restante de semana abençoado em nome de Jesus.